Crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula do segundo bimestre de História. Atenção, pegue o seu livro, localize História, unidade 3, noção de Estado. Essa unidade nós vamos dividir em partes, certo? Essa é a primeira parte. Então, vamos para a aula? Noção de Estado, quinto ano. Quem vos fala é a professora Loruama Lima, professora de História e de Geografia do Colégio Caixinha do Saber. Vamos lá, então. Observem o seguinte. Durante o período antigo, você observa e analisa esta imagem. O que é que você está vendo? Pergunto. Que atividades mais chamaram sua atenção? Quais atividades? Vamos lá. Que atividade você está vendo aí? Observe aqui, ó. Nós vamos ter pessoas trabalhando, pessoas pescando, navegando. Temos campos de agricultura, pessoas cuidando de pecuária, trabalhando na agricultura. Era essa forma que a população antiga e sociedades antigas elas se organizavam, certo? Primeira forma de organização logo após o período de deixar de ser nômade, quando o homem passa a ser sedentário, é exatamente dominar os grãos que aí desenvolveram a agricultura e posteriormente a pecuária, certo? Segunda pergunta, observem o seguinte. O que você sabe sobre o Egito Antigo? Pense um pouquinho aí, hein? O que você sabe sobre o Egito Antigo? Quando você pensa em Egito, você pensa logo o quê? Dou-lhe uma, duas. Será que você pensa em pirâmides? Certo. Pensou em Egito, pensa logo em pirâmides. Alguém respondeu mais alguma coisa? Que será que quando a gente pensa em Egito, a gente logo pensa em que mais? Em quê? Múmias. O processo de mumificação tem origem no Egito, certo? E outras coisas mais, né? Mas vamos lá prosseguir. As primeiras cidades, elas no período antigo, elas começam a surgir, a organizar a partir dos rios. Página 4, as sociedades começam a se organizar a partir dos rios, certo? Tem um curso d'água, tem um rio. A população começa a chegar próximo desse rio e começa a fazer pequenas comunidades, pequenas vilas. Depois, com o passar do tempo, essas vilas vão crescendo e se tornando o que a gente chama de cidades. Certo? Tudo bem até aí? Vamos seguir em frente, então? Então, observe o seguinte, a sequência histórica. No princípio, quando o homem ainda era nômade, quando ele vivia em pequenas comunidades, vivia em bandos, não existia habitação fixa. Olha aqui, ó. Morava em cavernas. Quando ele tinha hábitos primitivos, usavam instrumentos primitivos, começou a dominar fogo e pequenas técnicas de caçar e de pescar, o homem começa a se organizar. O tempo vai passando e o que vai acontecendo? Ele vai se modernizando. Quando ele começa a viver em bandos maiores, ele começa a se organizar em
pequenas vilas, surgem as primeiras cidades. A atividade, ela continua sendo dividida por sexo, né? Entre homem e mulher. E é uma característica bem interessante das primeiras cidades, das cidades mais antigas, elas serem cercadas. Observem aqui, isso era uma forma que os administradores das cidades tinham para proteger a população, certo? Então, existiam as casas, elas começaram a ser de pequenos clãs, pequenas famílias, eles se organizavam, as atividades começaram a ser coletivas e depois começou a criação de pequenos animais e a agricultura, certo? Essas cidades, geralmente, elas eram cercadas para exatamente proteger a sua população. Vamos seguir em frente, então? E, com o passar do tempo, essa sociedade, essas cidades, elas foram se expandindo, cada vez crescendo, tendo maior número de casas. As casas começam a abrigar as famílias, somente não o clã todo, né, o bando todo, e essas pessoas começam a fazer atividades que começam a ter características do que nós chamamos hoje de comércio. Observem, ó, existiam as pessoas que faziam trabalhos manuais, os artesãos, existiam os pastores, os que criavam os animais, existiam quem plantava e existia, ó, observem aqui nessa setinha, mais aqui, as construções que habitavam, que abrigavam os organizadores disso tudo. Vamos chamar os governantes, certo? Vamos prosseguir, então. O crescente fértil, lá na página 5, vem aqui, ó, crescente fértil. Na página 5, nós vamos entender que essa palavrinha, esse conjunto de palavras, crescente fértil, se deu em uma área, ó, que habitava, que existiam pequenas comunidades, pequenos povoados, que ao longo do tempo eles foram se desenvolvendo e aperfeiçoando suas técnicas, principalmente as agrícolas e as técnicas de pecuária. Essas cidades tinham como principal característica estarem à margem de rios, tá? Neste caso do crescente fértil, vão ter 3 grandes rios que são os principais e que as sociedades se desenvolveram ao longo do curso desses rios. Vamos lá. Quais eram esses rios? Aqui, ó. Rio Tigre, o rio Eufrates. Repitam comigo. Tigre, Eufrates e bem aqui do outro lado, Rio Nilo, tá? Observem esse formato que vai ter o nome, né? Vai ser batizado de crescente fértil, porque vai ter, ó, esse formato de meia-lua. Vocês estão vendo aqui, ó? Essa parte de meia-lua, ela vai ser a área em que vai existir, vai desenvolver sociedades riquíssimas no que diz respeito à agricultura e pecuária, tá? Por que esse formato? Seguiu o curso dos rios e era onde as cidades estavam localizadas. Tem um formato de meia-lua crescente porque o solo desses locais eram extremamente férteis, exatamente por conta do curso do rio, que suas águas no período da cheia subia e no período da seca baixava, certo? Vamos seguir então. Esses 3 grandes rios, o Tigre,
o Eufrates e o Nilo, eles vão ser palco de duas grandes civilizações. Repitam comigo, duas grandes civilizações, tá? Quais eram essas duas grandes civilizações que viveram neste passado aí? Vamos lá. A primeira, Mesopotâmia. Repitam comigo. Mesopotâmia. E a segunda, Egito. Vocês já devem ter ouvido falar do Egito, certo? Os mesopotâmicos e os egípcios, eles viveram ao longo desses rios e aproveitaram os benefícios que a terra fértil, por conta do sobe e desce das águas, eles desenvolveram a agricultura e, posteriormente, organizaram-se e desenvolveram o comércio, tá bom? Mesopotâmia e Egito desenvolveram ao longo do tempo, seguindo o curso dos rios. Vamos lá? Crianças, observe o seguinte, algo muito interessante da gente saber sobre essas duas civilizações, tá? O crescente fértil abrigava duas civilizações, os mesopotâmicos e os egípcios. Olhem para este mapa, observem essa imagem e percebam que os mesopotâmicos, eles habitavam essa área aqui, ó, estou circulando, aproximadamente. Tá? E observem que ao lado, essa porção leste, ao lado, vocês estão vendo que está tudo enrugado? Essas alterações significam que existe uma cadeia de montanhas, Montes Argos, tá? Essa cadeia de montanhas impedia com que a umidade, observem que aqui, ó, acima tem água, a umidade ocasionada pelo sistema de evaporação, o ciclo das águas, chegasse chuva deste lado. Percebam que essa porção aqui toda, ó, toda essa porção, ela é de coloração clara. Isso significa que a região, ela é desértica, mesmo tendo água aqui nas laterais, mas existem barreiras naturais que impedem com que a água da chuva chegue deste lado. As nuvenzinhas não conseguem chegar do outro lado porque existem essas barreiras, essas montanhas, que é um fenômeno natural. E percebam que quando nós vamos falar sobre o Egito, olha essa porção aqui, toda essa porção verdinha é por onde o rio Nilo passa, essa porção também está dentro de outro deserto. Então, o nome crescente fértil vai exatamente explicar por que essa região, mesmo tendo todas as características para não ser fértil, está dentro de deserto. Existe escassez de água, não existe abundância de vegetação. Os rios não são largos, fartos e numerosos. Só existem 3 grandes rios aí, Tigre, Eufrates e Nilo. Então, isso daí vai ser fundamental para que haja a organização dessas civilizações ao longo dos rios, certo? Essa organização ao longo dos rios vai se dar e vai ser de fundamental importância para que as cidades cresçam e haja a sua expansão, correto? Vamos seguir adiante? Percebam que ao longo dos anos, ao longo dos séculos, a civilização mesopotâmica e a civilização egípcia, elas vão se organizando de forma sistemática, de forma a se beneficiar. Por exemplo, olha só, existiam épocas do ano em que chove mais, né? Mesmo não chovendo naquela área, nesta área aqui, ó, mas não é que chove
muito ou não chove? Não, chove pouquinho, não o suficiente para encher. Mas os rios? Mas os rios têm as suas nascentes geralmente na porção alta. Então, chove aqui em cima, né? Chovendo na nascente, obviamente que quando ele descer o relevo, ele vai aumentar o curso d'água, certo? Então, voltamos lá para aquela página. O que vai acontecer? Quando existia a época da cheia, os rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, eles enchiam. Subia o nível do rio. Inundava as margens. Com as margens inundadas, um determinado período do ano, né, pelo menos metade do ano, essas cheias fertilizavam. Alguém sabe o que é o significado de fertilizar? Tornar o solo, olha, muito bom para a plantação, tá? Possibilitando a agricultura. Então, eles faziam, olha só, o exemplo aqui dos mesopotâmicos. O rio é essa porção aqui. Eles abriam, cavavam canais, como que se desviasse a água. O rio é essa porção maior aqui. Eles cavavam canais, desviando a água para levar até as terras onde eles plantavam, para poder irrigar a plantação, tá? Isso era uma prática muito comum encontrada naquela época para a população poder desenvolver e aprimorar as suas plantações, certo? Ainda na página 5, aqui, ó, eu gostaria que vocês fizessem essa atividade, tá? Olha só a perguntinha. Vamos lá. Pergunta-se: é verdade? Será que é verdade? De tempos em tempos, os rios Tigre e Eufrates passavam por um período de cheia que alagava a região do crescente fértil. Sim? Sim. Por conta disso, os solos se tornavam extremamente férteis. Até aí, verdade? Verdade. Graças a quê? Aos resíduos orgânicos. O que são resíduos orgânicos? Restos, né, de folhas, raízes, galhos, troncos de árvores que caíam por conta da cheia, por conta de algum fenômeno, que ficavam ali depois da cheia, como restos de peixes e vegetações típicas dos rios. Crianças, tudo isso daqui é verdade? Resposta? Pense rápido. Quando chovia de tempos em tempos, por períodos, o rio Tigre e Eufrates ficava mais fértil por conta dos resíduos orgânicos, principalmente dos peixes, dos restos de peixes e as vegetações que caíam no rio? Sim ou não? Sim, respondeu certo. Quem respondeu? Sim, é verdade, sim. Escreve aí no caderninho, no seu sistema. Sim, pode ser de lápis, certo? Ou de caneta, você escolhe. Fechou? Posso passar? Ok. Vamos virar a página. Página 6. Pegue aí. Página 6. Virando a página. Página 6. Tema da página 6. Conhecendo a antiga Mesopotâmia. Bem aqui, ó. Tá vendo? Conhecendo a antiga Mesopotâmia. Vamos lá. A gente já sabe que o que movia a vida das pessoas nesta época, na Idade Antiga, era exatamente os rios. Os rios eram quem movia. Quais rios eram? Tigre
e Eufrates. Certo? Lembra que eu falei para vocês, ó, era uma região cercada por montanhas. Olha aqui ao fundo, cercada por montanhas. E estava dentro de uma região árida, seca, desértica, mas por conta dos desvios, da criação de canais, olha ao redor aqui, ó. Olha esse verdinho que tem ao redor. Significava que ao longo do rio, por onde o rio passava, existia vida, existia proliferação de agricultura. A população aproveitava esses rios, a água dos rios, para continuar a agricultura, certo? Vamos passar um pouquinho mais adiante. Essa agricultura, ela vai ser desenvolvida há aproximadamente 10.000 anos. Repitam comigo, 10.000 anos. Vou circular aqui, ó. E com o passar do tempo, isso daí só vai aprimorando, só vai melhorando. Observem que eles plantam principalmente grãos, né, os cereais. Eles vão criando locais para armazenar esses grãos, para eles irem consumindo ao longo do tempo. E o excesso, com o passar do tempo, o que passava, o que eles plantavam e não conseguiam consumir, eles começaram a comercializar. Essa comercialização, ela vai ser principal fonte, posteriormente, né, o comércio, vai ser como principal fonte da economia dos mesopotâmicos, certo? Vamos seguir? E a palavra Mesopotâmia, lembra que a gente falou ela ainda há pouco? Mesopotâmia, o que significa? Vamos aos poucos, vamos estudar a palavra, o que significa exatamente? Olha lá, significado. Meso, que o começo da palavra, meso, significa meio ou entre, tá? Potamos ou Potâmia significa rios. Logo, Mesopotâmia significa, olha aqui, está circulada, Mesopotâmia significa terra entre rios. Eram as terras, as civilizações, as pequenas comunidades que viviam ao longo desses dois rios, tá? Que rios eram esses? Alguém lembra? Qual o nome dos dois rios? Acertou. Quem falou, olha, Tigre e Eufrates. Tigre significa leste. Esse primeiro aqui, ó, da sua mão direita. O leste está sempre na mão direita. Você olhando no papel, toda vez o leste vai estar na mão direita. E o Eufrates, significando oeste, que do outro lado, ó, é o da mão esquerda, certo? Então, Tigre significa leste e Eufrates significa oeste. Criancinhas, até aí tudo bem? Sim? E observem o seguinte, esses rios serviam muito para que eles pudessem desenvolver as suas atividades do cotidiano, as suas atividades rotineiras, as suas atividades do dia a dia. Que atividades eram essas? Olha aqui, ó. A agricultura. Bem aqui, ó. A pecuária. O que mais? Observem aqui. O transporte. Basicamente,
de pessoas e de mercadoria. Então, os rios estavam presentes na vida, no cotidiano dos mesopotâmicos e dos egípcios também, tá? Lembra que essa imagem é lá do início? Então, a gente analisou essa imagem. A gente pode resumir essa imagem em 3 ações, 3 atividades que os mesopotâmicos faziam e os egípcios também. Aqui, ó, primeira atividade, agricultura. Segunda atividade, pecuária. Terceira atividade, transporte de mercadorias, né, de cargas e de pessoas. Gente, a gente para a nossa aula por aqui, tudo bem? Espero que tenham gostado. Quem não conseguiu acompanhar, pausa o vídeo um pouquinho, volta, assiste quantas vezes você achar necessário. Não esquece de dar o like lá no nosso canal e quem não se inscreveu, se inscreve. Beijo, fiquem com Deus, obedeçam sempre papai, mamãe e as pessoas mais velhas sempre e não esqueçam, lavem as mãos, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.